Olá, bom dia, bom dia. Começando aqui mais uma live e hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre autoestima. Qual é a relação que tem entre a autoestima e os centros energéticos, ou seja, os nossos centros de energias distribuídos pelo nosso corpo, que são os nossos chakras. Embora a gente fala que os chakras eles são centros psíquicos, né? Mas ele tem relação com cada parte, né, física do nosso corpo, com cada glândula onde ele está localizado. Então nós vamos conversar um pouco sobre esses chakras e ver qual é a relação que ele tem com a autoestima. Então muitas vezes a gente fala assim, né, aquela pessoa tem uma dificuldade em interagir com os outros, né? Ou aquela pessoa ela tem uma dificuldade em aceitar, né, viver nesse mundo, nesse planeta. E a gente às vezes não sabe como ajudar. Quando você sabe qual glândula está diretamente ligada a este problema através dos centros energéticos, aí você trabalha aquele centro para equilibrar. Quando você equilibra aquele centro, né, aquele centro energético ali, se ele está em equilíbrio, é mais fácil para a pessoa conseguir interagir, conseguir resolver. Então, quando a gente percebe, né, os problemas ligados a essa glândula, precisa então fazer o alinhamento. Quando você faz alinhamento dos centros energéticos, automaticamente vai melhorando, né, a condição de saúde da pessoa, o que ela está passando naquele sentido. Às vezes é psicológico e às vezes é físico. Então, também precisa saber qual é a influência disso para poder tratar. Quando a gente fala da autoestima, a gente fala do autoestima é o amor que você tem por si, né? Então, é como você se estima, como você se enxerga e como você se coloca para o mundo. E é mais a questão inconsciente, lá íntima sua. Não é tanto o que você professa. Às vezes o que eu falo é uma coisa, mas o que eu sinto no meu íntimo é outra bem diferente, né? E eu não estou percebendo, eu não estou trabalhando o meu sentir com o meu falar para que eles estejam alinhados, né? E então a pessoa inconscientemente ela toma algumas atitudes, pratica algumas ações que nem ela sabia, né, que isso estava enraizado lá no seu inconsciente. E é isso que está no inconsciente que tem que ser trabalhado. Então, se é algo que ela não gostaria e gostaria que fosse diferente, então ela precisa trabalhar isso para mudar. E aí leva um certo tempo, nada de uma hora para outra, né? Algumas literaturas, alguns cientistas nos trazem que para a gente formar um hábito a gente leva 21 dias, outros falam 28 dias. Então, se você leva 28 dias para formar um novo hábito, batendo todos os dias ali, né? E não só falando algo como se fosse intelectualmente só repetindo palavras, não. É com o sentimento. Quando você passa a sentir, é que começa a valer. Você fala, 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 até que uma hora se começa a sentir. Quando você sente, aí sim. Se todos os dias você voltar àquele sentimento, né, e reforçar por 21, 28 dias, o seu cérebro aceita, né? Você já está ali impregnado, né, na plasticidade do seu cérebro. Como tem essa plasticidade, né, a gente tem essa possibilidade de criar novos hábitos para nós. Porque a vida toda as pessoas falam, né, para uma criança aprender, por exemplo, a escovar dente todos os dias após as refeições. Todos os dias você lembra, todo dia você fala, pega da mão, leva lá, coloca a pasta da escova, faz a criança escovar. Depois de um tempo, isso é automático. Você não precisa mais falar, o hábito já está instaurado, a criança vai lá, almoçou, já pega, já vai lá e escova o dente. Assim são todas as coisas que a gente ouve também na nossa infância, né? Então, se alguém tem dificuldade com dificuldade financeira, com juntar dinheiro ou com achar que o dinheiro está aí abundante, que ele tem o direito e pode ter mais, né? Então você vê que às vezes é uma crença que lá quando era criança os pais falavam muito, olha, dinheiro não dá em árvore, né? Tá pensando que meu dinheiro tá pensando que meu dinheiro é vento para você ficar jogando aí para todo quanto é lado, né? Use com cuidado, não tenho dinheiro para isso, o dinheiro não está em árvore, ou tudo que a criança pede ou solicita, a resposta é sempre não, não tem dinheiro, não, não tem dinheiro, não, não tem dinheiro. Isso vai ficando, né, uma sensação de escassez quando se fala em dinheiro,
no inconsciente dela, fica ali enraizado no cérebro, da pessoa cresce, ela vai ter dificuldade para buscar, né, o dinheiro, buscar as coisas que vêm para a sua vida, porque isso vai sendo bloqueado nela, né? Vai implantando isso na mente, ela vai achando que as coisas são escassas e vai ficando bloqueio. Então, precisa desbloquear. Então, vamos ver cada chakra, porque cada um deles tem uma parte psíquica, né, que eles comandam, e a glândula que interage diretamente no nosso físico, né, que é correspondente a cada centro energético desse. Então, por isso, eu vou trazer cada dia um. Hoje nós vamos falar, né, do chakra base, né, que é o chakra que fica na base da coluna, que é o chakra raiz, né? Algumas literatura chinesa, principalmente, ela trabalha, né, com a denominação dos chakras, e eu vou trazendo para vocês, né, o nome sânscrito, cada vez eu venho trazendo cada um deles para que vocês possam ir localizando. Então, o chakra raiz, ele fica na base da coluna, como se fosse um triângulo. Então, a ponta dele está ligada à coluna e a base com as duas pontas ali, aquela base voltada para a terra. Então, ele é um chakra que tem a ligação com o elemento terra, tá? Então, quando fala que a gente precisa trabalhar os chakras para poder, né, estar equilibrado fisicamente, mentalmente, psicologicamente e energeticamente também. Então, esse chakra, ele puxa energia da terra, né? Por isso chama de base. E a nossa base, a nossa sustentação. Então, o nome dele em sânscrito, que é Mudhara, quer dizer suporte, sustentação, né? E a localização, que é na coluna, e fica, na verdade, as duas bases ali, na região, né, onde está o ânus e o órgão genital. Então, fica aquela base ali e centrado na nossa coluna. Então, a cor dele é uma cor vermelha, o elemento, que é o elemento terra, e cada chakra desse, eles vibram, né? Porque quando você vai tentar alinhar o chakra, você visualiza a cor dele, e aí vibrando essa cor em sentido horário, né? Como se estivesse girando ali, é um disco, né? Em sentido horário. E aí você vai visualizando essa cor e com o mantra, quando ele, né, essa energia é uma energia que se movimenta, eles giram em disco, né, em si, mas eles vão serpenteando e irradiando. Quando eles são alinhados, eles vão passando de um para o outro, circulando até chegar no nosso chakra coronário, né? Então eles vão serpenteando e aí essas energias, cada um deles, quando vai se equilibrando, vai se unindo um ao outro e vai despertando. Todos eles alinham nesse sentido horário, e também eles vão trazendo sentido, serpenteando e passando um pelo outro para poder harmonizar todos. Então, isso é muito interessante, esse movimento, né, esse ritmo que eles fazem, dá um som vocálico. Então, cada um tem um mantra. Então, o mantra do chakra base, né, que é o chakra raiz, ele é o mantra LAM, L-A-M, né? E o que faz esse mantra? Quando você quiser fazer, né, a harmonização para poder equilibrar esse chakra, se por acaso você tiver em desequilíbrio em alguma das características que eu vou falar aqui, porque tem as duas coisas, né? Se você tem ele muito ativo, você está desequilibrado. E se tem ele não ativo, né, ele está inativo, vocês também estão em desequilíbrio. Eles têm que estar vibrando, todos eles, de maneira equilibrada, né? Não pode ser de mais e nem pode ser de menos. Então, de mais tem uma característica, de menos, né, tem outras características que eu falo daqui a pouco. Então, quando você quiser equilibrar, você entra em meditação, né, e você está meditando, você pode ir fazendo esse mantra, né, e falando o mantra LAM e visualizando a energia girando em sentido horário, né, na cor vermelha. Você visualiza um disco vermelho ali naquela região e essa energia circulando, né, você visualiza, né, dando toda a volta naquele círculo, e aí você vai emitindo o mantra LAM. E aí você vai, né, vai pelo menos despertar, né? Depois a gente não fala que da primeira vez que faz já está pronto, não.
Você vai fazer várias vezes, vários dias seguidos, até você sentir que você está com a sua energia equilibrada. Você vai saber porque fisicamente a sua condição física vai mudar, né? A sensação que você vai ter vai ser diferente quando ele está equilibrado. Aí você começa a perceber a melhora disso na sua vida. Então, ele está ligado também às glândulas suprarrenais, e as glândulas suprarrenais, elas são responsáveis pela produção de adrenalina, né? Elas que liberam adrenalina no nosso corpo. E na literatura chinesa, eles falam que essa glândula, ela guarda a essência vital. O que é guardar a essência vital? Então, eles comparam, né, os chineses comparam toda essa essência vital que nós temos, eles comparam com uma vela. A gente já nasce com aquele potencial vital ali, né? E tem que estar sempre equilibrado e sempre ativo. Ele não pode ficar inativo e ele não pode ficar incendiando, né? Ativo demais. Então, ele tem que estar em equilíbrio. Os dois polos vai nos causar alguns problemas também físicos e psicológicos, né? Então, eles falam que durante a vida, tudo que a gente precisa está armazenado ali na glândula suprarrenal. E esse armazenamento, né, ele é feito no potencial máximo e ele vai diminuindo com o tempo. Então, eles comparam com uma vela. Eles falam que a vela, ela tem o pavio ali, né, e é aquele pavio que vai ser queimado. Então, quando você acende, que é o momento em que você nasce, a vela está inteira ali, você começa a queimar o pavio. Então, ela vai queimando aos pouquinhos, queimando, até consumir tudo e você chega ao fim da sua vida, quando já consumiu, né, quando queimou todo aquele pavio. Então, é aí que eles trazem, né, na literatura chinesa, essa comparação de que a glândula suprarrenal é a glândula que guarda ali a essência vital. E quando a gente, né, morre, é porque também aquela essência, aquele armazenamento que tinha, a gente já nasce com todo o armazenamento completo, a quantidade toda para a sua vida, né? E aí, quando esse armazenamento termina, né, aí que eles comparam com a vela, no final da sua vida, é quando terminou ali, e aí faz, né, essa ligação de um para o outro, e aí tem a nossa despedida desse planeta, deste mundo, e a gente passa, né, para um outro plano. Então, isso na literatura chinesa. Então, eles falam que as suprarrenais é responsável por trazer, né, essa essência vital. E no componente físico, né, esse chakra, ele tem uma influência direta, né, com o nosso olfato, com o nosso nariz. E no psicológico, né, ele atua na nossa vontade, é a nossa confiança. Você vê que pessoa que é muito confiante, que faz as coisas, por isso que a gente analisa, né, a autoestima, se você se ama, se você se gosta, esse centro psíquico, ele tem, né, esse potencial de mostrar com clareza, né, o que é isso. Por exemplo, se eu tenho muita vontade, se eu tenho confiança, se eu gosto de interagir com a realidade, com todas as coisas, né, me interesso pelas coisas deste mundo, pelas coisas deste planeta, né, eu tenho uma admiração por esse planeta, então eu estou nessa influência psicológica da glândula suprarrenal e do nosso centro psíquico básico, tá? Aí tem presença de espírito, você se cuida, você tem força para fazer exercício físico, né? Você gosta de fazer exercício físico, e aí é quando está equilibrado. Quando as tarefas parecem fáceis, você quer fazer uma coisa, e aí aquilo não te custa nada, você faz rapidamente, tudo muito, né, com muita leveza, é porque você está, né, com essa energia que é propensa para isso, com esse centro psíquico equilibrado. Então, você vai, né, fazer as coisas do dia a dia aqui. Por quê? O base, ele faz a nossa ligação com a Terra, né? Ele tem a base ali na Terra, então puxa energia da Terra, e é também, segundo a literatura chinesa, é o nosso chakra básico que vai puxar a energia do universo e trazer e fazer a ligação do ser humano no planeta Terra. Então,
né? Puxa da Terra e puxa do universo até o base. E aí, quando você, né, essas energias se encontram aqui, armazena ali a sua energia vital. E você vai ter essa energia para, né, você trabalhar durante toda a sua vida. Então, quando essa função, né, que tem as glândulas suprarrenais é nesse sentido. E aí você faz as coisas que você tem que fazer nesse planeta para a sua sobrevivência, porque é o chakra responsável pela sua sobrevivência, o fazer as coisas, o conquistar, o trabalhar. Então você tem energia para fazer, você tem autoconfiança, você interage, né, com as pessoas, com o mundo, com o trabalho, né, com prazer. E tem muitas pessoas que não aceitam, não sei se vocês já perceberam, quando está em desequilíbrio, é quando a pessoa não aceita, né? Muita gente fala assim, nossa, eu não devia ter nascido nesse mundo. Eu não sou desse mundo, eu não aceito as coisas desse mundo. Né? Então, são pessoas que não estão com esse chakra equilibrado. Né? Então, quando ele está em desequilíbrio, na parte física, quais são? Quando ele está bloqueado, né? O chakra base está bloqueado. Quais são as características que você vai perceber, né? Que a pessoa está com ela ali presente e que é porque esse chakra está bloqueado. É quando ela não tem ânimo para nada. Tudo é um custo. Ela faz um esforço tão grande, né? E não tem ânimo para nada. Então, ele está ali bloqueado. Quando causa aquela sensação de não pertencimento, né, a esse planeta, a este mundo, a esse grupo de pessoas, mas que eu não pertenço a isso, eu não sou desse mundo. Né? Então, é porque o chakra também está desequilibrado, ele está inativo, né? Ele precisa ser ativado. Quando a pessoa gosta muito do isolamento, ela se isola, quer ficar no seu mundo e não quer se envolver. Ela quer ser como se ela quisesse desaparecer, ela não quer se envolver com nada. Então, esses são os aspectos físicos do desequilíbrio. E do psicológico. Às vezes a gente, na parte física, a gente faz, mas às vezes no psicológico, não. Então, no psicológico, quando a pessoa está depressiva, quando tem muita agitação mental, insegurança, histeria, né? Fica brava por qualquer coisa, tem aquela crise de histeria, né? Se irrita muito facilmente. Quando tem medo demais de faltar as coisas, de não ter, né, o essencial para sobreviver, aquela preocupação demasiada com a parte material, achando sempre que vai faltar as coisas. Quando é uma pessoa muito ansiosa, né, antes das coisas acontecerem, ela já tem uma ansiedade muito grande, porque ela só confia depois que vê aquilo ali concretizado até lá, causa uma ansiedade muito grande. E quando é uma pessoa submissa, que não sabe impor aquilo que ela quer. Né? Então, ela deseja uma coisa, quer fazer, mas ela não tem, não tem força para impor a sua vontade. Então, ela é comandada pelos outros, né? E não impõe de maneira nenhuma a sua vontade. Então, isso acontece quando está, né, em desequilíbrio. E a atuação desse chakra, ele atua no sistema nervoso central, né, e também ele pega toda a nossa coluna, né, a coluna vertebral. Ele estimula a nossa circulação sanguínea e ele vai trabalhar os nossos medos. Então, se você vai trabalhar para reequilibrar, então você vai trabalhar esse medo. Então, essa parte, quando ele está ativo demais, né, a pessoa assume um comportamento inconsequente. É aquele comportamento que é destemido de tal maneira que ele pode pôr a vida dele em risco e a vida dos outros. Né? E quando você põe a sua vida em risco? Quando você se caminha para as drogas, quando você bebe demais, quando você faz as coisas de maneira muito perigosa e não está nem aí com as consequências disso. Então, fica uma pessoa inconsequente. Né? Eu faço mesmo e não estou nem aí, se eu morrer, morreu. Vocês já ouviram muitas pessoas falarem assim, né? É fácil, e daí? A gente nasceu para morrer mesmo, e se morrer, morreu, então deixa eu fazer. Então, não pense nas consequências, né? Não tem aquele apreço, aquele cuidado, né, pela vida com longevidade, com uma vida saudável, ele quer fazer qualquer coisa mesmo, porque a vida não tem muita importância. Então, mesmo sabendo que
Isso pode encurtar a vida, a pessoa continua fazendo sem medo nenhum, porque, né, então, ela precisa trabalhar, é preciso primeiro trabalhar, né, ativar esse chakra para então fazer com que essas pessoas percebam, né, que isso é um desequilíbrio e precisa se equilibrar novamente. Aliás, isso é quando ela está ativa demais. Se está ativo demais, é que a pessoa assume esse comportamento inconsequente, né? E de imprudência mesmo, de colocar a vida dele e dos outros em risco. Se está inativo, aí é o que eu falei para vocês, é a pessoa que tem medo. Aí o contrário é aquele consequente que não tem medo de nada. Então, nenhum dos dois polos é bom, nem quando você está dominado pelo medo, e daí você tem medo de tudo, nem aquele que não tem medo de nada, né? Então, a gente precisa ter prudência, né? Tá sempre no meio termo. Então, às vezes, o chakra pode estar atrofiado, né? E você ter esse medo, ou às vezes você estimulou tanto, ele está tão estimulado, né? Que você não tem medo de nada na vida. Então, às vezes você precisa parar um pouco de estimular ele, trabalhar os outros, né? E ir equilibrando. Porque talvez o que você faça dia a dia é estimular demais, né, o que já está estimulado aí, o que já está em excesso, né? Então, precisa ter esse equilíbrio. Por isso que a gente fala alinhar os chakras, equilibrar os chakras. Não é ativar e deixar hiperativo, e nem hipoativo, né? Precisa desse equilíbrio. Quando o sentimento que ele pode trazer quando você está com o chakra equilibrado é aquele sentimento de humildade, de mansidão, de atenção a todos os seres humanos, de abraço a todas as pessoas, né, de entender que a humanidade está aqui para caminhar numa marcha e cumprir o seu plano, cada um cumpre, né, aquilo que veio fazer. Então, esse sentimento. E também quando você sabe o que você veio fazer neste mundo, qual é a sua missão, né? Você tem clareza das suas tarefas, daquilo que você quer para a sua vida, então você não fica com medo de nada, né? E quer dar continuidade às coisas que você tem que fazer. Agora, o sentimento negativo disso é quando a pessoa é muito orgulhosa, né? Ou é muito rebelde. Então, ela tem uma rebeldia muito grande e quer chutar o balde, quer fazer de qualquer jeito o que tem que ser feito e tal, e não aceita isso, não aceita aquilo, então aquela rebeldia. Ou aquela pessoa que acha que esse planeta é assim mesmo e só quer destruir, 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 tem aquele, né, aquele ímpeto pela destruição e não pela construção. Então, é um outro sentimento também que é de estar em desequilíbrio. E a pessoa é muito orgulhosa também. Ela, às vezes, está passando por várias dificuldades, ela não quer ajuda, ela se esconde naquele orgulho e não fala nada para ninguém, porque ela quer mostrar uma aparência que, às vezes, está ali, mas é só casca. Então, ela se fecha no orgulho dela e fala exatamente o contrário do que ela está sentindo, o contrário do que ela está vivenciando, e ela não se assume. E qual a relação de tudo isso com a autoestima? Quando nós falamos em autoestima, nós falamos em você se assumir, você se aceitar, você se amar. E não dá para você falar que você tem uma autoestima saudável, bem trabalhada, elevada, né? Se você não se ama, se você não trabalha, né, as necessidades que você tem as necessidades que você tem de equilibrar o seu corpo físico, o seu corpo intelectual, o seu corpo psíquico e o seu corpo espiritual. Não dá para negar nada. Eu só consigo falar que eu estou equilibrada quando eu trabalho todos esses campos. Se eu nego um e eu acho que eu sou só o físico e nego todo o resto, né, eu não tenho autoaceitação. Não dá para eu ter uma autoestima desenvolvida, né? Se eu trabalho, então, um ou dois campos, mas eu tenho uma mente muito fechada e eu condeno todo mundo, eu julgo todo mundo, eu também não estou
né, trabalhando tudo que eu preciso trabalhar comigo e aceitando, me aceitando integralmente, né? Quando eu fico olhando para o outro, julgando o outro. Por quê? O não aceitar no outro é algo que tem dentro de mim e que eu tenho medo tremendo de que aquilo seja acionado, então eu já aponto o dedo para o outro e já vou julgar o outro. Porque o outro mostra, é um espelho, né? Ele mostra para mim aquilo que eu quero esconder. Às vezes está no meu inconsciente. Então, quando uma pessoa julga demais o outro, é porque ela está com medo tremendo daquilo que está no inconsciente dela vir à tona e ela se mostrar exatamente igual, né? Ou praticar as coisas que aquela pessoa pratica. Então, quer mascarar, né? E o que a gente tem que fazer? Né? Cada um, né, veio para passar por uma experiência aqui. Então, cada um vai cuidar dessa experiência da maneira que ele puder. E eu tenho a missão de cuidar da minha. O trabalho de desenvolvimento espiritual, o trabalho de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, ele é individual. Não tem como ele ser, eu tenho que me autoconhecer. Mas o outro, ele vai se conhecer e buscar as questões que são importantes no momento em que que for a hora dele de fazer isso. E eu não posso impor, né? Eu vou no meu tempo e o outro vai no tempo dele. Então, se é uma coisa imposta, também não funciona, porque a pessoa está ali fazendo forçada, então ela nega, escuta o outro para ouvir, mas ela nega o que está sendo dito porque ela não aceita, né? Você pode escutar, mas não aceitar o que o outro diz. Então, você não faz esse trabalho. Então, por isso, o autoconhecimento é um trabalho individual. O desenvolvimento espiritual, ele é individual, é de cada ser, né? Não tem como você impor isso para o outro, né? E nesse chakra básico, esse chakra responsável por você estar no mundo, no planeta Terra, e aceitar, pisar no chão, colocar suas raízes, né? E aceitar que você está aqui e que você pertence a esse planeta e que o tempo que você estiver aqui, você vai fazer as coisas que você tiver que fazer, né, para que a sua estadia aqui seja uma estadia de bem-estar, uma estadia que, né, te leve a um objetivo que você possa construir e viver em harmonia, né? Então, esse é a função, né, desse chakra, é o que esse chakra nos mostra. É a base, a sustentação, é a raiz. E não tem como você equilibrar os outros se este não estiver equilibrado. Você precisa equilibrar esse, a partir desse, equilibrando um por um. Então, para quem é cromoterapeuta, quando vai trabalhar com alguém para fazer, né, a terapia para equilibrar os chakras, a pessoa vem com queixo que se sente muito insegura, que tem medo que não dê conta das coisas, que vai faltar as coisas, que não vai ter, né, para cuidar né, das pessoas que estão ali na sua responsabilidade. Então, quando vem com essas queixas, a gente faz o trabalho de cromoterapia aplicando a cor vermelha, né, na posição do chakra, e aí você vai sempre fazendo no sentido horário, né, aplicando ali, pode ser com cristais, pode ser, né, com as cores, né, a gente trabalha em cromoterapia, aí com a lanterninha de cores ou com os cristais, e colocando ali, né, a cor vermelha em sentido horário, né, girando ali, e pode pôr uma música, né, ou o mantra que você mesmo pode cantar, pode repetir, você pode visualizar. Se é um terapeuta, vai colocar o mantra Lã. Se você quer fazer em você mesmo, você pode entrar em meditação, relaxar e visualizar nesta região, né, um disco vermelho ali, você vendo aquelas cores girando, né, e você vai repetindo o mantra Lã. Né, e aí vai fazendo esse trabalho para equilibrar. Aí amanhã eu trago o próximo chakra e nós vamos falando um por um, né? Um tem ligação com o outro, lógico, né? Nós somos uma unidade de tudo isso para formar o ser, né? Ninguém aqui é separado, mas a gente sempre começa a fazer esse trabalho. Todo terapeuta já começa esse trabalho pela a base. Todo terapeuta já sabe que para fazer esse trabalho com qualquer paciente tem que começar pela base, né? E fazendo o alinhamento um por um, né? Fazendo esse despertar. E se a pessoa
está com o chakra hiperativo, tem que usar uma cor oposta para diminuir um pouco essa hiperatividade, né? Então, tem as duas coisas, as duas formas de tratamento. Se você já tem ele hiperativo, você não pode, né, ficar usando vermelho, você tem que usar uma cor complementar para poder, né, diminuir um pouco dessa intensividade que você já tem. E às vezes, quando você tem um muito intenso, você deixou de trabalhar o outro. E às vezes, só de você equilibrando os outros também, você vai chegando, né, no ponto certo com esse chakra. Mas também não é a primeira vez, não é a segunda que você já vai sair fazendo e opa, deu certo. Não. São repetidas vezes para você perceber a melhora, né, a mudança neste ponto. Então, quando algumas pessoas não têm muito amor pela vida, quando ela não se sente desse plano, ela normalmente fala: ah, eu queria morrer logo, ah, acho que a minha vida já podia ter acabado, né? Eu já estou aqui pagando pedágio, né? Não sei se vocês já ouviram as pessoas falarem isso, né? E muitas pessoas também praticam suicídio, têm ideias, né, suicida, vivem maquinando maneiras de encurtar a vida, né, ou de querer tirar a vida. Então, é quando está com ele muito ativo e precisa, né, diminuir essa hipoatividade, né? Não pode ser tão destemido assim a ponto, né, de achar que a vida não, não tem sentido nenhum. Então, esse foi o trabalho de hoje. Então, o que é importante? Que a gente equilibre todos os chakras, que a gente saiba, né, quais são as características disso na nossa vida, para a gente saber qual que está equilibrado e qual que está desequilibrado. E aí, quando você faz esse equilíbrio, aí você consegue, então, caminhar, né, e pela vida no dia a dia aí, colocando cada um deles no lugar. E o chakra base também, ele, além de ser, né, esse chakra que está ali guardando, aqui através da glândula suprarrenal, está ali guardando a nossa essência vital, né? Ele também guarda a Kundalini. O que é a Kundalini? Eles falam que é uma energia que fica ali adormecida, né? Que é a Kundalini, e quando você vai despertando cada um, ela também vai acordando e vai acompanhando esse despertar. E se os chakras estiverem equilibrados, ela vai serpenteando entre um e outro. Então, ela faz esse movimento, circulando, serpenteando entre um chakra e outro. E aí, quando ela chega na coroa, aí ela sai, é quando você tem a comunhão. O que é essa comunhão? É quando você consegue equilibrar, e ela vai neste caminho, despertando chakra por chakra, vai equilibrando tudo, até o seu chakra frontal e chegar no seu coronário. Quando você chega nesse despertar do coronário, e todos eles estão equilibrados, né, por isso que a gente sempre tem que começar de baixo, porque é de lá que vem essa energia que é da Kundalini, e que cada despertar e equilíbrio, ela só vai se movimentar se tiver equilibrado. Se tiver alguma atrofiada, ela não passa. Então, ela não vai chegar no frontal. Então, você vai ficar... Se você ficar trabalhando só esse, mas você não trabalhou os outros chakras, não adianta você só fazer meditação, 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 só pensar em trabalhar essa glândula aqui e não trabalhar todo o resto está desequilibrado. Enquanto ela não vem fazendo esse movimento, não faz essa união de todos, né, você não vai ter aquela comunhão, né, verdadeira, aquela comunhão no todo. Você não vai sentir, né? Quando chega aqui, você entra em comunhão, você sente que você é parte do todo. Aí tem uma comparação que eu li uma vez na literatura chinesa também, quando explicava sobre a Kundalini, que todo esse trabalho de equilíbrio que a gente faz, né, ele é como... E quando você chega no momento da comunhão plena, é como se fosse a formação do sal. Vou falar aqui da boneca de sal. Então, cada vez que o vento bate ali na água e vai espirrando o sal ali na areia, né? Então, aquele jogar o sal, né? Várias vezes o vento vai fazendo esse movimento e vai jogando o sal, ele forma ali, né, um montinho de sal. Então, digamos que ele formou ali uma boneca de sal. Aí, essa boneca de sal, né,
ela tem as suas vontades, ela tem a sua, né, anda, se mexe e tal, e vai fazendo as suas coisas. Somos nós no dia a dia. Aí, quando desperta cada chakra desse, e ela percebe que ela não é só essa boneca de sal, ela tem interação com o meio, com o planeta, com o lugar em que ela está, com as pessoas, ela tem vontade, né? E precisa tudo isso estar equilibrado. Aí, quando ela percebe isso, e ela vai interagindo e trabalhando todo esse equilíbrio para a sua vida, aí sim, né, ela percebe que existe algo maior que ela. E aí aquele sal, ela tem vontade de se aproximar do mar, porque ela sente que ela tem essa mesma conectividade do sal que está nela com aquilo que está no mar. E aí ela dá esse mergulho no mar. Então, quando a gente chega a desenvolver, quando conseguiu equilibrar todos e chegar ao coronário, é quando você tem aquela vontade de entrar no mar. E aí, quando você mergulha no mar, o sal se dilui nele. Então, é assim, a gente volta para a essência. Quando a gente consegue equilibrar todos os nossos chakras, a gente consegue entrar em comunhão, né, com essa essência, que é a mesma que nos formou, que está dentro de nós. Então, tudo a ver com autoestima, com se aceitar por inteiro, né? É físico, é intelectual, psíquico e espiritual. Então, a gente precisa, né, ter essa compreensão do nosso ser por inteiro, né, para a gente poder né, nos desenvolvermos como ser humano e estar aqui em conexão com o todo, né, com a nossa origem, com a nossa essência. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, trazer um pouquinho sobre o primeiro chakra, que é o chakra básico, e, né, essa dica de como a gente se sente quando ele está, né, inativo, como a gente se sente quando ele está ativo demais, e como fazer para equilibrar. E aí, nesse equilíbrio, a gente trabalhando um por um, até que a gente possa equilibrar todos eles. E eu faço um trabalho do resgate na autoestima através da meditação. Então, eu não poderia deixar de falar sobre os centros energéticos, porque é isso que a gente vai despertando durante todo esse processo para poder chegar, né, a esse desenvolvimento da autoestima, uma vontade, assim, nos sentindo plenas, né, inteiras, nos sentindo inteiros com tudo isso que nós temos que desenvolver para nos sentir bem, né, aqui, com todos os nossos corpos em harmonia. Então era isso, espero que tenha ajudado vocês. Amanhã eu venho falar um pouquinho, né, sobre mais um chakra aqui, e aí a cada dia, neste horário, estaremos aqui juntos. Então, obrigada a vocês, obrigada Patrícia, obrigada Mário. Mário, que Deus te ilumine, amém, Mário, a todos nós, gratidão, sou seu fã sempre, muito obrigada. Ai, que bom, se está ajudando, é essa a intenção, viu? Joia. Aí a Patrícia disse: não cheguei nesse ponto, essa sou eu, né? Que bom. Então, ó, tudo de bom para vocês, obrigada pela presença.